Uma das características dos falsos profetas é eles dizerem meias verdades. O que é meias verdades? Ele vai até um pedaço daquela verdade e omite o restante da verdade. Ele nunca vai até o final da verdade, né? E aí as pessoas que não conhecem a palavra conhecem só uma parte da verdade. É assim que acontece. Ela não conhece a verdade inteira, as pessoas. E aí aquela metade da verdade ela acha que é a verdade inteira. Esse é um problema muito sério. Porque as pessoas nunca leram as escrituras inteiras. E aí a verdade fica por pedaços, faltando pedaços. E aí quando vem o enganador, como ela não tem o restante da verdade, ela acredita piamente que aquilo que ele está falando é a verdade completa. Mas é só uma parte da verdade. Como é que eles dizem isso? Como é que eles dizem isso? Muito simples. Quando você ouvir um pregador dizer assim, olha, o livro de Apocalipse, ele é todo figurado. Olha, quando ele diz isso aí, ele está dizendo meias verdade, porque ele não é todo figurado. E também tem uma outra verdade. O próprio livro de Apocalipse, ele explica quando é linguagem de figura. E para você ficar sabendo, eu que já li as escrituras, leio todos os anos, direto, toda vez que a palavra de Deus tem linguagem de figura, ela mesma se encarrega de dizer o que significa aquela linguagem de figura, a própria palavra. Mas os mestres, eles não têm prazer de falar o restante, porque senão você vai descobrir a verdade. Né? Eles não falam, olha, ele é figurado, mas a própria palavra, ela joga luz naquela linguagem de figura. Eles não falam isso aí, pode ter certeza que eu estou te falando, você já deve ter ouvido isso aí. Por exemplo, eles falam assim, olha, as escrituras é muito difícil de entender. Aí falou uma verdade, metade da verdade, mas não impossível. Se você examinar as escrituras, você vai entender sim. Olha o que diz aqui 2 Pedro capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Pedro dizendo que o apóstolo Paulo escrevia pontos difíceis de entender. Mas nós vamos ler o texto e vamos explicar para você que você pode estar incorrendo nesse erro, né? Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 16. Em todas as suas cartas ele escreveu da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Agora aqui que vem o segredo. Os quais os indoutos. Quem são os indoutos? Aqueles que não têm conhecimento. A pessoa que não quer ter conhecimento. Ela é um indouto. E inconstante. Ah, é assim? Aí vem outro falar uma coisa. Ah, é assado? Ele está sempre balançando, né? Torcem, os inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Quer dizer, essas mesmas verdades, nesse texto aqui do versículo 16, ela, dizendo só a meia verdade, ela causa perdição, destruição eterna para você. Então, meus amigos, quando eu vejo esses renomados, entre aspas, né, teólogos, olha, é muito difícil isso aqui, você precisa fazer um curso de teologia para isso, para aquilo. Nada disso. Se você quiser, você pode descobrir através da palavra. Então a Bíblia foi escrita para que foi escrito, né? Por que foi escrito? Se quando eu tenho interesse, você vai entender. Eu não precisei fazer curso de teologia para me entender as escrituras. E eles são como a Igreja Católica. A Igreja Católica ela não permite que você mesmo descubra a palavra de Deus, que você consiga entender a palavra. É a Igreja que tem que interpretar para você. Quer dizer, a autoridade da Igreja autenticando a própria palavra. E no meio evangélico é sutil, é a mesma forma, mas é sutil. Olha, você tem que ter um curso de teologia, um pastor para te ensinar. E não é diferente. Só muda o jogo de palavras, só muda a ordem das coisas. Todo verdadeiro
cristão, crente, que quer aprender, foi o que aconteceu comigo. Se você tiver com interesse de coração, sinceridade, quando você começa a ler todas as escrituras, aos poucos Deus vai iluminando a tua mente e você vai começar a entender, sim. Eu não entendia nada. Li a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Foi pegando pouquinha coisinha, pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Lá na frente ela explicava uma coisa, outra. Não fui me preocupando com o tempo, né? Quero saber tudo. Não. Deus foi mostrando com a leitura, né? Então fica aqui, você recebeu uma dica quando você vê eles dizendo: olha, é muito difícil as escrituras, é um livro difícil de entender. Não caia nessa não. Difícil para os indoutos, para aquele que é negligente. O apóstolo Paulo mesmo já falou. Vocês se tornaram negligentes, vocês se tornaram tardio para aprender, né? Displicente, vocês se tornaram displicente, relaxado para aprender. Espero que você não seja um deles. Vocês não sejam um indouto, nem um inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Vem um, diz uma coisa, você não tem a palavra dentro de você, é mesmo. Aí vem outro, ai meu Deus, agora bagunçou minha cabeça, eu não sei mais nada. Você é como a onda do mar, jogado de um lado para o outro, porque você não tem sabedoria, né? Acredita num, acredita no outro, e não tem a base bíblica para você distinguir o que é certo, o que é verdadeiro. E quando nós vemos com a verdade aqui total, você se escandaliza, né? Porque são crianças, bebezões de 20, 30 anos de igreja, nunca aprendeu nada e não tem interesse. Quantos de vocês aqui, eu já falei, leia todinha a Bíblia, quantos de vocês se interessaram de ter uma constância na leitura? Ai, que não deu tempo, tentei, mas não consegui. Aí, por isso que você nunca vai aprender a palavra. Desde que nós estamos aqui exortando, começa a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todo dia ler 3 capítulos no mínimo. Será que você já fez isso? Será que todas essas nossas observações aqui para você tem feito isso ou não? Então, olha, se você está desse jeito, se você não mudar, você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Por mais que nós estamos aqui explicando para você, você vai ficar sempre fazendo perguntas bobinhas, né? Já viu aqueles cristãos que fazem aquelas perguntas assim, que escandaliza mesmo? Porque não tem conhecimento. Sabe aquelas perguntas de criança? Lembra quando as crianças vêm para nós perguntar umas coisinhas bobinhas? E nós explicamos, porque nós temos paciência, né? Tem que ter paciência com os fracos na fé. Mas são bobinhos espiritualmente. Eu espero que você não seja uma criança espiritualmente.